Conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens, e digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faze isto e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Uma saudação alegre e com o coração sinceramente aquecido pela presença de cada um de vocês que reza conosco nesta tarde. Visitas sempre engrandecem o nosso coração. Nós podemos aqui, nesta casa, neste santuário, sentir o aconchego de nossa mãe, a Senhora da Piedade. Aqui nossas histórias se entrelaçam e nós reconhecemos na vida de cada um de nós, na nossa perseverança, um sinal de Deus, né? Fortalece também a nossa fé poder partilhar vidas, caminhos, lágrimas, alegrias. Nossa saudação também a todos os que acompanham a nossa transmissão pela internet, pela TV, pelo rádio, com uma especialíssima saudação aos que fazem parte da família dos devotos de Nossa Senhora, que apostam na evangelização desta Basílica Santuário. Deus lhes abençoe a generosidade, Nossa Senhora proteja e que tenhamos cada vez mais pessoas contribuindo com esta bela obra de evangelização. Pois bem, nós iniciamos ontem o tempo do Advento. É, sem sombra de dúvidas, um dos tempos mais tocantes da Igreja, porque no Advento nós celebramos a ternura do nosso Deus. Como Lucas cantou no início do seu Evangelho, logo depois que a língua de Zacarias se desata e ele volta a falar, depois de ter ficado mudo por não crer no anjo, ele diz: Neste menino Jesus Cristo, o sol nascente nos veio visitar, pela bondade e compaixão do nosso Deus. O Advento é um tempo de recordarmos no interior da nossa alma, lá no mais íntimo do nosso coração, que Deus escolheu nos visitar. E a visita deste menino, a visita deste Senhor que há de vir para estabelecer para sempre a sua justiça, é como a visita do sol da manhã, que toca a nossa pele, a nossa alma, com a promessa não só de um novo dia, mas renovando a partir do nosso corpo a nossa esperança. Todo nascer do sol é sempre uma promessa. Promessa dos nossos sonhos, promessa de mais força para as nossas lutas e também promessa para a nossa alma. O nascer do sol nos convida a comparecer diante da verdade que fala as Escrituras. Se às vezes de manhã nos vem o pranto visitar, à noite nos salda a alegria. Se à tarde vem o pranto nos visitar, amanhã vem a alegria. Portanto, nós não nos encontramos presos nas dificuldades, nós não nos encontramos presos na sombra da morte. Todos nós, quando abrimos e dilatamos o nosso coração, podemos fazer a experiência de um Deus que é ternura, que é amor, que é compaixão, que nos arranca das nossas trevas, do nosso obscurecimento, do nosso medo, do nosso cansaço e faz brilhar sobre nós a sua salvação. E é disso que fala o Evangelho que nós acabávamos de escutar. O Evangelho deste homem que deixa-se invadir pela ternura de Cristo.
Apresenta-lhe a paralisia do seu servo, uma necessidade como são as nossas. Todos nós, todos os dias, apresentamos diante de Deus nossas sombras, nossas fraquezas, e pobres seremos nós se não apresentarmos isso para Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa cura, porque Ele é a fonte da nossa esperança, Ele é a nossa paz. Nós não temos curas por nós mesmos. E todas as vezes em que nós quisermos nos curar nas nossas ilusões, terminaremos tropeçando. Nós não somos a nossa própria força. É preciso que o Senhor seja força dentro de nós, que nos visite todos os dias com a sua graça. E nós não somos a fonte da nossa esperança. Nossa esperança está em Cristo, a esperança que nos cura e que nos devolve a nós mesmos. Este centurião reconhece o Senhor, reconhece a cura, reconhece a salvação, dirige-se a Jesus Cristo e pede uma graça. E prontamente o Cristo diz: irei realizar o desejo do seu coração, irei à sua casa. E ele não se enxerga digno de receber o Senhor. Não se enxerga digno porque não era judeu, não se enxerga digno porque não participava das crenças, dos ensinamentos de Israel. Mas Cristo faz-lhe perceber um tesouro maior do que a pertença a um povo. Um tesouro maior do que o privilégio do sangue, um tesouro maior do que qualquer coisa que a força humana nos possa trazer. O tesouro da fé. A fé que é grande, diz Cristo, como não se pode encontrar em Israel. O Cristo aqui, logicamente, está nos ajudando a entender que a experiência que nós fazemos dele é maior do que qualquer outra força. Já seria grande coisa ser judeu e colocar em prática tudo aquilo que mandava a fé, os mandamentos de Moisés. Mas Cristo enxerga no coração daquele homem algo maior. A fé como um coração que se deixa rasgar e se torna morada de Deus. Algo maior, deixar-se olhar e visitar pela graça de Deus, ao tal ponto de encontrar em Deus a sua resposta. Ele está dizendo que aquilo que aquele homem, não sendo judeu, aquilo que aquele homem, não sendo propriamente da raça eleita, tinha alcançado, o alcançou por deixar o seu coração aberto à visita de Cristo. Essa é a fonte da nossa força, da nossa cura, esta é a nossa paz. Abrir-nos simplesmente o nosso coração para que nós sejamos visitados por Jesus Cristo. Isto, inclusive, tira dos nossos ombros o fardo de termos que dar certo, de termos que ter razão. Porque quando nós nos enxergamos visitados pela graça de Deus, reconhecemos que Ele é o caminho, que Ele é o vitorioso, que Ele é a fonte e não a nós, como dizem os Salmos. Cristo. Aquele homem olha para a sua fraqueza, olha para o seu limite, olha para a sua condição de pecador, como uma oportunidade de deixar-se visitar e encontrar por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, pela sua palavra. E aqui nós entendemos que esta palavra que ele diz na Escritura é muito mais do que simplesmente a voz do Cristo. É muito mais do que simplesmente aquilo que o Cristo poderia dizer. Esta palavra é o próprio Cristo, como diz São João. O Verbo, a palavra que cria os céus, o sopro dos lábios que forma as estrelas, vem até nós, se encarna e se torna um de nós. O centurião reconhece aquilo que os judeus estavam reticentes em reconhecer. Cristo é a palavra. Cristo é o sentido. Cristo é o próprio Deus que veio nos visitar. Um olhar de Cristo, a compaixão de Cristo, a misericórdia de Cristo são o nosso tudo, já são suficientes. E aqui é interessante que ele arranca do coração do próprio Jesus Cristo a expressão de ter ficado admirado. E Cristo vai lá à experiência mais originária de Israel, ao reconhecer a fé deste homem, a experiência de Abraão. Nos recordemos, a primeira promessa das Escrituras, a promessa das Escrituras do Antigo Testamento, que há de se realizar em Jesus Cristo, é a promessa feita a Abraão. E lá se diz no livro do Gênesis que Deus vai ao encontro de Abraão, visita Abraão
e diz que ele teria realizado o desejo do seu coração, o desejo de ter um filho. E mais do que isso, teria uma descendência no qual seriam abençoados todos os povos da terra. E o texto diz que Abraão crê. E aqui está a força do tempo do advento. O crer como um voto de confiança. O crer como deixar que a palavra de Deus faça morada nos nossos corações. Quando nós escutamos a palavra de Cristo, é muito mais do que aos nossos ouvidos. Esta palavra entra nas nossas almas como uma resposta. E o texto diz que Abraão crê na palavra, confia na palavra e ele torna-se, portanto, justificado diante de Deus. E Cristo diz, agora, à luz do Novo Testamento, que aquela promessa que Abraão ainda não entendia, imaginando que seria dado a ele apenas uma descendência vinda do futuro Isaque, revela-se uma promessa por toda a terra. Toda a terra passará a ser família de Deus. Toda a terra passará a ser morada de Deus. Onde quer que se encontre uma alma, um coração aberto para a visita de Deus, ali estará o milagre da fé. Ali estará a semente do reino que deve se desabrochar. E diz o Cristo com uma imagem belíssima, que deve dizer também aos nossos corações nesta tarde de hoje. Todos estes povos, não só os judeus, não só o povo eleito segundo a carne, segundo o sangue, mas todos aqueles que se abrirem à palavra de Jesus Cristo, sentarão-se à mesa junto de Deus. É uma das imagens mais fortes da Escritura e usada pelo profeta Isaías para dizer do que será o reino dos céus, o reino que nós esperamos com a vinda do Messias, será como um grande banquete. Lembra-se você daquela festa que a gente nunca esquece, na casa de um avô, na casa de uma avó, de uma mãe, de um pai, uma festa de fim de ano, de um aniversário, uma festa de casamento. Lembra-se daquela sensação de ter o coração aquecido como se o tempo parasse e cada olhar, cada abraço fosse um rasgo da eternidade? Cristo diz que assim será, no momento em que todos nós pudermos nos assentar à mesa, com aqueles que nós amamos e que tivemos que ofertar, com toda a nossa família, com toda a família da igreja e, sobretudo, com Jesus Cristo. Ele que será o Senhor a passar ao redor de nós, nos saciando. E Cristo aponta para este futuro que nos espera, e é esta esperança que deve ser renovada no nosso coração, no tempo do advento, dizendo que o bilhete para nós participarmos deste banquete é a fé. E a fé, repito, a fé do centurião e a nossa fé significa deixarmos-nos habitar por Deus. E aqui é preciso ter coragem. Como diz Santo Irineu, e este é o mistério do Natal. Por que o Cristo se encarna? Se encarna, diz Santo Irineu, para ajudar Deus a acostumar a viver no meio dos homens. É por isso que essa criança nasce numa manjedoura. Deus quer aprender o que é a nossa condição humana. Quer nos amar com um coração de carne. E por isso se faz menino, porque ninguém tem medo de um olhar de menino. Para que todos nós nos arriscamos a querer o Cristo junto do nosso colo, como Nossa Senhora. E diz Santo Irineu, encarna-se Deus para que Ele aprenda a viver no meio dos homens e para que nós também nos arrisquemos a receber em nós a vida de Deus, a viver como Deus. E aqui quero apontar nisso para aquilo que nós todos os dias fazemos quando participamos de uma missa como antecipação deste grande banquete, que é a Eucaristia. É por isso, inclusive, que a igreja, na sua sabedoria, antes de nós comungarmos, nos faz repetir esta frase do centurião. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma palavra e eu, não servo agora, mas eu serei salvo. Para nos ajudar a entender que cada Eucaristia é uma antecipação do céu. A cada Eucaristia, nós nos tornamos mais próximos deste momento em que Deus será tudo em nós, em que nós seremos todos para Deus na eternidade. Cada Eucaristia é um rasgo no coração do próprio Deus. Cada Eucaristia é uma visita de Deus, onde nós nos fazemos morada de Deus para aprendermos a nos comportar como Jesus,
para aprendermos a termos os sentimentos de Jesus, para sermos neste mundo um sinal de Jesus. Isso, como nós cantamos no Salmo, é a nossa paz. É o que traz a paz ao nosso coração, que a gente se enxergue visitado por Deus. Não raro quando nós nos sentimos desamparados, não raro quando temos medo, nós queremos ser preenchidos por ilusões, não é verdade? Quantas vezes a gente quer se saciar consumindo? Quantas vezes a gente quer se saciar fazendo isto, fazendo aquilo? Quantas vezes a gente quer se saciar comprando coisas, deliciando-se em prazeres que passam? Mas é só a visita do nosso Deus que é capaz de trazer a paz verdadeira nos nossos corações. Como vimos na primeira leitura, toda vez que nós nos deixamos visitar por Deus, toda vez que fazemos do nosso coração a morada de Deus, repete-se em nós aquilo que acontecia na tenda do Antigo Testamento. Se nós prestamos atenção na primeira leitura, assim se diz que ocorre a descida da presença de Deus como que uma nuvem que envolve. Aqui o que está sendo dito é aquela Shekinah. A Shekinah do Antigo Testamento, a nuvem que cobria a tenda onde se encontrava a Arca da Aliança, para ali dizer da presença de Deus. Pois bem, este lugar onde Deus nos visita, este lugar onde Deus nos cobre com a sua sombra e quer morar, é o coração de cada um de nós. Esta é a grande esperança do Advento. Ainda que nós estejamos aflitos, ainda que nós nos encontremos desamparados, ainda que sejamos afligidos, como diz o apóstolo Paulo, nós nos encontramos morada de uma presença. Somos amados a partir de dentro, de um amor que é desde sempre e para sempre. Somos visitados pelo Príncipe da Paz. Nos arrisquemos, irmãos e irmãs, a todos os dias, a todo instante, a cada Eucaristia, nos enxergarmos morada de Deus, nos enxergarmos visitados por Deus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vida, Ele é o desejado dos nossos corações. Repitamos isso nas próximas semanas do Advento. Que Cristo seja o desejado das nossas almas, que a palavra de Cristo more dentro de nós, para que nenhum de nós se sinta sozinho, desamparado. Que a palavra de Cristo nos cure, que a palavra de Cristo nos transforme, que a palavra de Cristo nos preencha, para que não sejam necessárias outras visitas, outras palavras, outras compensações, mas o Cristo seja o nosso tudo, o nosso alimento, nossa vida, nossa alegria, nossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Dirijamos ao coração do nosso Deus